Gente, abra a tua Bíblia. Eu quero... Nós devíamos, se não fosse esse tempo de pandemia, eu não sei se é esse final de semana ou no próximo, Marcelo, a gente marcou comemoração do aniversário da igreja 5 e 6, ou era agora? Você também está que nem eu, não vai lembrar, né? Mas irmãos, amanhã, olha aqui para mim, amanhã, dia 1º de junho, nós estaremos completando 23 anos de Igreja Batista Nova Aliança. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Olha que logo bonitinho que o Creyson fez aqui, está aqui na minha direita. Gente, olha só. Eu me identifico tanto com a igreja que até nisso é parecido comigo. A igreja também poderia ter dois dias diferentes de aniversário. Eu tenho, né? Dia 26 de março e 14 de abril, uma estratégia do meu pai. Ó, quem esqueceu do seu aniversário dia 26 de março, dia 14 de abril, lembra. Mas a nossa igreja também, se a igreja no dia 1º de junho de 1997, tomou uma decisão unânime de nós zerarmos, começarmos do zero assim, porque foi o dia que nós mudamos o nome da igreja, de Segunda Igreja para a Igreja Batista Nova Aliança. Aí nós zeramos. E olha só, Marcelo, você pensa que isso não é coisa de Deus? Eu cheguei aqui em 1997, é que você me persegue toda vez que eu falo isso. A igreja iria fazer 7 anos de idade, 7 anos a Segunda Igreja Batista. Ao somarmos os dois, nós estaríamos no dia 24 de junho, que é o ano original da Segunda Igreja Batista, nós estaríamos fazendo 30 anos. Mas como todo mundo gosta de diminuir a idade, nós fizemos isso. Então, amanhã, gente, 23 anos. Quando chegamos aqui, era uma realidade essa era a nossa realidade. Eu gosto dessa foto que a irmã Laurinda, mãe da Aline, tem lá nos arquivos dela, e graças a Deus não passou para a Aline, porque senão o ladrão tinha roubado e não tinha mais nada, né, Aline? A Aline tinha um acervo de fotos. Irmãos, essa era a nossa realidade quando chegamos aqui. E eu quero confessar um negócio para vocês aqui ainda. Não está aparecendo? Acho que tá. Apaga a luz aqui, cara. Olha lá, ó. Eu e o Mateus combinamos hoje, né, Mateus? Irmãos, deixa eu confessar um pecadinho aqui, Chechel. Não fala lá na PIB esse pecado que eu vou confessar, não. Mas eu fui conhecer a congregação da Nova Esperança. Chegamos aqui, fui conhecer, mas é uma igrejinha bonitinha, um templinho bem feito, e a Segunda Igreja Batista, essa tapera abençoada aqui. Eu falei, uai, o que a Segunda Igreja Batista fez de ruim para a PIB, cara? Porque a congregação da Nova Esperança, olha, um santuário, mas eu louvo a Deus por isso, porque se eles talvez tivessem feito um santuário bonitinho, bem estruturado, talvez estaríamos lá até hoje, nos acomodaríamos a essa. Mas essa foi a realidade. Inclusive essa montanha que tem aí, ó, esse monte de terra. Eu falei assim, meu Deus do céu. E quando chegamos aqui, encontramos essa realidade. Aí o Senhor nos abençoou. E hoje o Senhor nos deu, vamos aplaudir ao Senhor, depois de 23 anos. Podemos glorificar a Deus com esse lindo entardecer aí. Tem aí, Mateus? Que coisa bonita, né? Amém, queridos? Tudo isso eu estou dizendo para vocês, para a partir de hoje nós pensarmos nesses 23 anos, né? E para hoje eu trouxe esse ditado popular: Deus escreve certos por linhas tortas, pensando nos 23 anos, mas olhando o raciocínio que esse ditado popular pode nos trazer. Quando esse ditado é dito, queridos, pelo menos na minha experiência, é quando algo que era para dar tudo errado, estava tudo desorganizado, de repente a coisa se organiza
E o que era para ser um caos se transforma em algo bonito, em algo belo, em algo... Então eu ouvi isso, já falei muitas vezes, falei assim, Deus escreve certo por linhas tortas. A transformação de um indivíduo pelo Evangelho, não é? A volta de um filho pródigo, a pessoa ter estragado tanto a sua vida, depois ele volta, e a gente pega e diz, Deus escreve certos por linhas tortas. Missionários, pregadores, pessoas que levavam uma vida totalmente fora da vontade de Deus, de repente se converte, se transforma num grande homem, numa grande mulher de Deus. Aí a gente usa esse ditado, Deus escreve certos por linhas tortas. Eu vou aplicar então esse ditado popular para nós meditarmos hoje, queridos. Abra a tua Bíblia em Romanos, ou melhor, Hebreus, capítulo 8. Eu vou ler o versículo que eu publiquei, para que nós pudéssemos pensar nesse texto. Inclusive é alusivo a um princípio que Deus começou, e também a coincidência de nesta passagem bíblica haver a expressão desse lindo nome, nova aliança, que foi o que Deus fez conosco, não é? Então, muito bem, Hebreus 8, versículo 13, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar o trecho do versículo 6 até o 13, para meditarmos nessa noite, fazendo alusão a outros versículos. Diz assim na minha Bíblia: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Deus escreve certo por linhas tortas. O que isso tem a ver com a história da igreja? O que isso tem a ver com a minha história, com a sua história? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Primeiro, a identificação. Algumas pessoas, não, Deus nunca escreve sobre linhas tortas, né? Ou então as pessoas se identificarem. Eu, ainda que isso não seja um versículo bíblico, eu creio que as coisas são assim. Olhando para a Bíblia, esse ditado tem sentido dentro da palavra de Deus de uma maneira positiva. Queridos, vamos olhar então para o ditado e pensar nessa primeira expressão: Deus escreve certo. Amém? Vocês acham que o teclado está muito alto? Está um pouco, né? Então tira um pouco o teclado, André, por favor, e mira mais lá no ouvido do Dante. Não, só porque para mim, porque o retorno está aqui tão pertinho, mas, queridos, Deus vem escrevendo certo desde o primeiro dia da criação. A sua obra foi perfeita. Na avaliação de Deus, tudo que ele fizera era muito bom. Só que chegou no momento que não aparece, Deus tem alguma coisa errada. A avaliação negativa que foi feita pelo próprio Deus sobre a sua criação é quando ele nos revela que não era bom que o homem fosse um ser sozinho. Deus percebeu que o homem estava sozinho e precisava de um par, e precisava de pares. Deus escreve certo, e se nós fôssemos pensar que Deus escreve certo por linhas certas também, nós vamos encontrar as linhas certas na natureza criada, no universo, na natureza animal, natureza vegetal, na natureza mineral, no universo.
há uma perfeição que é impossível negar, de que aquilo só pode ter um Criador para criar algo tão perfeito, que é a natureza. No meu raciocínio, Deus escreve certo, e as linhas certas que Ele encontra é a natureza criada. Como é belo, e como é retinho, como tudo é simétrico, como tudo é direitinho, e o Senhor deixa claro ali o seu poder. Mas Deus, na sua criação perfeita, Ele decidiu na sua soberania liberar algo para o casal perfeito, liberar a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Por isso que Deus deu ordens àquele casal perfeito, e Adão, espertão, sabia como elogiar Eva, chegou, fez o elogio mais verdadeiro que qualquer homem poderia fazer para uma mulher. Adão chegou para Eva e disse: Eva, você é a mulher mais linda do mundo. Adão esperto, hein? Queridos, este homem então pega e decide pegar a sua vontade e ir contra os desígnios de Deus. O homem vai e peca, e começa então a entortar o que era reto. Então Deus continua escrevendo certo. Agora, depois que o homem faz a sua opção de entortar as coisas, e a única coisa que ele conseguiu entortar foi a si mesmo, Deus então escreve certo, deixando bem claro que haverá um caminho para o homem conviver com as consequências do seu erro. Abra a tua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, acesse o seu app no capítulo 3 de Gênesis, e de maneira panorâmica assim, eu quero te mostrar Deus escrevendo certo e nos conscientizando disso aqui, ó. Primeira coisa, depois que o homem erra, Deus escreve certo, deixando bem claro que haverá uma guerra espiritual contra as forças do mal, contra o diabo. Essa é uma das consequências do pecado, e Deus esclarece isso. No versículo de número 15, encontramos as expressões de Deus, dizendo assim: porém entre você e a mulher, Deus castigando a serpente, porém entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O proto-evangelho aqui, já uma menção sobre Cristo, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas essa batalha espiritual é uma consequência do erro do homem, e Deus escreveu certo, deixando isso bem claro. Deus escreve certo, deixando bem claro de que a partir do pecado, nós temos que aprender a conviver com a dor, quando vamos multiplicar e quando vamos conviver com o resultado da multiplicação. Olhe comigo para o versículo de número 16 do capítulo 3 de Gênesis. Deus falando à mulher, com sofrimento, a mulher ele declarou: com dor você dará à luz. Deus escreve certo, deixando bem claro que uma das consequências do pecado é a dor. Deus escreve certo, deixando bem claro para nós que o outro resultado do pecado é o sofrimento de uma maneira mais integral, não só de dores pontuais, mas de como é sofrido
quando nós estamos multiplicando, estamos crescendo, estamos desenvolvendo. Olha o versículo de número 17: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então vamos lá, queridos, uma guerra espiritual, a dor, o sofrimento. Agora, não que o trabalho seja uma maldição, mas o esforço extra, porque o homem já trabalhava no jardim antes do pecado. Adão era o jardineiro, botava nome nos animais, tal. Mas agora, olha o que Deus diz: o trabalho com esforço extra, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Então, e a última coisa que Deus deixou bem claro aqui, Deus escreveu certo, esclarecendo isso, que o homem haveria de enfrentar a morte. Olha ainda para o versículo de número 19 comigo, do mesmo capítulo. Eu li antes, com o suor do seu rosto, versículo 19, agora ainda no versículo 19: até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus escreveu certo, deixando bem claro, esclareceu isso para nós, irmãos. Uma batalha espiritual a ser enfrentada todos os dias, a dor, o sofrimento, o trabalho com esforço extra, nós precisamos esforçar mais. E a morte. Então Deus deixou essas diretrizes para nós de maneira geral. Mas vamos para a segunda parte do ditado. Deus escreve certo por linhas tortas. Esta é a minha crença. Quem é a linha torta? Ou quem são as linhas tortas? Os seres humanos. O ser humano decidiu com o pecado entortar uma linha que era retinha. Olhe, volte comigo para o texto original que eu citei para vocês. Vá lá para Hebreus. Nós vamos gastar agora o nosso tempo aqui quando vamos falar das linhas tortas. Irmãos, olhe para Hebreus capítulo de número 8. O capítulo 8 de Hebreus, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim, ó: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tornei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. Hebreus 8, versículo 8 e 9. Queridos, olha aqui para mim. Você que está em casa, preste atenção nisso. A história da revelação de Deus é marcada por seres imperfeitos. São raríssimos os personagens bíblicos que não demonstram o quanto eram falhos. E algumas imperfeições insuportáveis por outros imperfeitos. A gente acha um absurdo assim, quando está lendo a Bíblia e vê algumas imperfeições dos linhas tortas do Antigo Testamento. Vamos lembrar de algumas. A promessa que Deus fizera para Abraão, de que ele seria o pai de nações, mesmo assim, essas promessas não impediu que Abraão viesse mentir, viesse expor a sua mulher ao adultério. Lembra das artimanhas de Rebeca e de Jacó? A impaciência dos profetas, principalmente Elias e Eliseu. Queridos, teve uma vez que o rei mandou buscar Elias. Aquela foi má, eu falei assim, meu Deus do céu. Mandou um capitão com 50 homens. E o capitão chegou lá cheio de marra. Elias, o rei manda te chamar.
homem de Deus, o rei manda te chamar. Elias falou assim: se eu sou homem de Deus mesmo, que desça fogo do céu agora e queime você e os seus 50. Queimou. Falei: eita Deus. Aí veio o segundo. Os caras fazem a mesma coisa. Elias, o segundo capitão com 50 homens. Elias fala: se eu sou mesmo homem de Deus, desça fogo do céu, agora consuma você e seus 50. Aí o terceiro já subiu o morro ajoelhado, irmãos. Meu Senhor. Eu falei: esse cara é esperto, ó. Eu estou preparando uma mensagem, não sei se vai virar, irmãos, mas eu estou doido para pregar essa mensagem. Na lagoa que tem piranha, jacaré, nada de costa. Eu acho que eu exagerei, né? Já está escachando a brincadeira, mas eu estou doidinho para pregar essa. O provérbio eu já tenho, só falta o versículo. Gente, olha aqui. A impaciência dos profetas, homens e mulheres de Deus, imperfeitos. Deus escreve, você vai ler a Bíblia, os personagens bíblicos cheios das suas imperfeições, os linhas tortas. E Deus escreveu uma linda história, usando essas pessoas, com seus erros, com seus defeitos, com seus pecados, com seus medos. Impressionante, Deus ali insistindo. Mas vamos pensar em mim e em você, queridos. Deus escrevendo a nossa história, a minha história, a sua história. Eu não sei você, mas a avaliação que eu tenho sobre a minha pessoa é que eu sou um linha torta. Eu tenho muitas imperfeições. Tem alguns nós na minha vida. Recentemente, um nó na garganta. Mas tem algumas coisas que entorta um pouco. Mas agora Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele começa escrevendo uma nova história. Continua escrevendo certo, mas Ele começa a escrever uma nova história. Agora Ele bota uma tinta. Antigamente era uma tinta dos fatos, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Era assim que a história era escrita antes de Jesus. Mas agora a tinta muda. A tinta é o sangue de Jesus e o amor de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos. Olhe comigo para o texto. Eu quero ler o versículo 6 desse texto. Anteriormente eu li o versículo 8 e 9. Mas eu quero ler o versículo 6 e o versículo 10 com vocês, de Hebreus capítulo 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles. A história muda agora, irmãos. Assim como também a aliança da qual ele é mediador e é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Muda tudo, queridos. Deixa eu falar dessa antiga aliança. A antiga aliança era marcada por duas alianças firmadas por Deus. A primeira aliança era a aliança da circuncisão, feita com Abraão. E a segunda aliança foi a lei. As duas grandes alianças. Deus firmou pequenas alianças de fidelidade ali com o povo, mas tudo ligada a essas duas alianças. A primeira foi incorporada à segunda, porque a circuncisão se transformou parte da lei. Então a lei de Deus, ela se transformou então na aliança que Deus firmou com o seu povo. Agora vem Jesus e traz uma nova aliança. Ele traz uma nova aliança. E essa aliança, irmãos, ela é singular. Sabe por quê?
Havia uma visão, geograficamente falando, e também em termos de pessoas, havia uma visão de um relacionamento com Deus, com o seu povo, com a sua nação de Israel. Agora em Cristo, a coisa foi particularizada, ela foi liberada para a humanidade, mas ela é aplicada de maneira singular a cada ser humano, é entre você e Deus. Já não tem mais essa visão global, a coisa é singular, a coisa é única, é o tratamento de Deus, um relacionamento de pai e filhos, uma relação direta entre você e Deus, para que você não dependa de mais ninguém. Antigamente, a nação dependia de algumas linhas tortas, o rei, o profeta, homens cheios de falhas, o juiz, o sacerdote, o sumo sacerdote, homens cheios de falhas, seres humanos cheios de falhas. Agora o Senhor tira tudo, Ele vai se relacionar diretamente comigo e contigo, porque Ele não quer que qualquer outra linha torta, a não ser a minha, entre nesse relacionamento. Daí porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que não há outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Você pode conferir isso lá. Por isso que é singular, porém as minhas leis, diz o Senhor, no seu coração. Agora olha o versículo 11, irmãos. Ai, que bom seria se um dia a igreja de Cristo acordasse, olhasse para essa nova aliança e tomasse posse disso aqui, queridos. Isso aqui é muita, olha, o evangelho se transforma em loucura, em umas afirmações bíblicas dessa, que religião nenhuma deixe que a gente tome conta, nem a nossa, que a gente é meio soberbinho com ela. Olha só, irmãos, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Deixa eu diluir isso aqui para você, pelo menos no que me traz paz. O que você precisa para viver essa nova aliança com Deus, você já tem, está aí dentro de você. Pastor nenhum consegue te ensinar como é que faz isso, escola nenhuma consegue te ensinar como é que faz isso. Tudo o que você precisa para viver essa realidade espiritual com Deus, o seu Criador, e agora você não é mais uma criatura dele, mas sim um filho, uma filha dele, já está implantado no teu coração. Basta que você desenvolva isso, converse com o seu pai, fale com ele, entre em contato com ele todos os dias, e você não precisa de orações decoradas, você não precisa de versículos decorados, porque a revelação do amor de Deus pela sua vida já está escrito no seu coração. Na história dessa igreja, Igreja Batista Nova Aliança, e o seu pastor, porque a gente faz aniversário juntos, 23 anos de ministério, há muita crítica até hoje, e aqui eu vou perder um pouco o meu galardão, irmãos, porque até esse copo aqui está me lembrando disso, porque a nossa igreja não tem escola bíblica dominical, e a escola bíblica, irmãos, não sou contra a escola bíblica dominical não, mas eu queria que as igrejas do nosso estado, com escolas bíblicas dominicais perfeitas, cheias de conteúdos, eu queria que essas igrejas desafiassem os seus alunos e aparecesse 7 pré-adolescentes dispostos a pregar a palavra de Deus aqui, ó. 7 mulheres,
7 homens, 7 meninos, 7 jovens. Que maravilha! Sabe como eles aprenderam? Porque no coração deles, o que eles pregaram aqui já estava escrito. E professor nenhum de escola bíblica dominical ensina isso. Queridos, quando eu olho para esse texto e vejo que o que eu preciso, olha o que a Bíblia diz: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, no que é fundamental. O que é fundamental, irmãos? Conhecer a Deus, viver uma vida de intimidade com Ele. O que você precisa? Olha só, queridos, porque todos eles me conhecerão. Esse é um dos mistérios que tem no Novo Testamento para a minha vida, essa nova aliança. Que Deus escreveu no coração. Ele escreveu, Ele impregnou aqui. E o que mais comprometia o ser humano, o que mais comprometia as linhas tortas, até Jesus, perde o seu efeito, que é o pecado. Olhe comigo, por favor, acompanhe comigo o versículo de número 13, ou melhor, o versículo do número 11 e o versículo de número 12. Eu já li o versículo de número 11, agora veja o versículo de número 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Queridos, olha aqui para mim. Isso é muito de Deus. Sabe por quê? Deus vai continuar escrevendo certo por essas linhas tortas, e de uma maneira tão constrangedora, que a tinta, que é Jesus, que é o amor, vai fazer com que Deus vai nos constranger tanto com Cristo e com seu amor, porque diante de tantos erros, diante de tantos pecados que cometemos, sabe o que Deus vai fazer conosco? Não é nos castigar, não é jogar no limbo do inferno, não é nos mandar uma doença, não. Deus vai nos amar e vai dar uma oportunidade para que eu acerte. Isso é de Deus, irmãos. Sabe por que Ele falou assim, dos seus pecados? O único que pode esquecer, porque a gente não esquece, mas o único que pode esquecer, diz que esqueceu. Não me lembrarei mais das suas maldades e dos seus pecados, estão todos perdoados. Queridos, olha que maravilha. Eu sou tão constrangido por esse amor, que eu falo assim, meu Deus, como que eu vou continuar errando com Deus que me ama tanto? Eu não me aproveito desta graça de Deus, eu me constranjo. Ele me ama tanto, que aí eu tenho que amar também. Eu vou amar esse Deus, porque os meus pecados, as minhas falhas, os nós das minhas linhas, estão esquecidos, estão perdoados, estão apagados. Queridos, olha o último versículo do texto proposto por hoje, versículo 13, mais uma vez. Chamando a nova, esta aliança, Ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus, e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Tem um mistério aqui, a ponto de desaparecer. Por que está a ponto, não desapareceu ainda? Sabe por quê, queridos? Você precisa tomar posse. Não desapareceu ainda porque nós complicamos o nosso relacionamento com Deus. Não desapareceu ainda porque o passado fica sendo jogado e lembrado pela minha memória, e algumas vezes jogado diante de mim por pessoas, ou então pelo próprio Satanás.
Não desapareceu ainda, porque nós temos uma maravilha de uma aliança dessa, que Deus não perguntou se você queria ou não, Ele já chegou arrebentando, escreveu no seu coração, tudo que você precisa está escrito aí, e só não desapareceu ainda todas as coisas ruins da velha aliança, porque você ainda tem uma memória enganadora. O passado não permite que você desapareça, que essas coisas desapareçam. Como você se acusa, como Satanás te acusa, como as pessoas jogam na sua cara os seus erros. Aí, irmãos, eu achei um versículo, mas tão singelo assim, eu falei assim, Deus, é bem isso mesmo. Olhe comigo, por favor, para o capítulo 7 de Eclesiastes. Você vai entender por que não acabou tudo isso. A Bíblia diz assim, ó, Salomão dizendo, e Salomão é doido, ele resume todos os livros dele em um versículo. Ele diz assim, ó, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eu vou ler, irmãos. Na linguagem de hoje diz assim, ó, tudo que aprendi se resume nisso. Olha como Salomão, pastor Edson, olha para isso. Tudo que o cara aprendeu. Sabe o que é você pegar, só ficar com o versículo 29 de Eclesiastes? Falou, tudo que Salomão aprendeu, o cara escreveu mais de 3.000 provérbios. O cara casou, não sei o que ele aprendeu com isso, mas ele casou, teve 700 esposas e 300 concubinas. Aí ele fala assim, ó, o cara mais rico do mundo, não existiu ninguém mais rico que Salomão antes, nem mais rico que Salomão depois. Aí ele vem e diz assim, ó, tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos. Olha como Deus te fez, simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Queridos, olha em outra linguagem aqui, na corrigida fiel. Eis que tão somente achei que Deus fez ao homem reto. Lembra de Adão? Retinho, a linha de Adão era retinha. Porém eles buscaram muitas astúcias. Na NVI, assim cheguei a essa conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Está falando de mim e de você. Deus nos fez bons. Olha na revista atualizada. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Queridos, eu quero concluir pedindo para vocês abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 3 e ficando em pé. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, e eu quero ministrar essa palavra sobre você. Eu creio, queridos, que a Bíblia deixa bem claro que este Provérbios tem sentido. Deus escreve certo por linhas tortas. A natureza são as linhas retas de Deus. Mas quando chega na humanidade, as linhas dão uma entortadinha. Mas Deus não desiste de escrever o certo em mim e em você. Agora nós precisamos saber disso. Há uma essência de bondade dentro de você. Não importa o que você já fez, tem uma centelha divina dentro de você. Deus já escreveu o que você precisava no seu coração. Tudo o que você precisa. Não tem professor, não tem pastor, não tem missionário, não tem teólogo que possa fazer melhor do que Deus. Não tem. É entre você e Ele, porque Ele não quer que nenhuma linha, outra linha, venha embaraçar esse relacionamento. Agora olhe comigo para o versículo 13 e 14 de Filipenses capítulo 3. Paulo diz assim: irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Vamos fazer junto, irmãos, para Deus escrever uma história linda agora. Começar uma história linda sobre nós. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, é para frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 877 vezes você já ouviu isso. Esqueceu o passado, esqueceu o passado. A sua cabeça não deixa você esquecer o passado, porque você é uma linha torta, você é cheio de nó. Esses nós, quando você vai deslizar a mão assim na sua vida, faz aqueles carocinhos. Mas eu quero que pela fé você saiba disso. Olha, eu não vou dar ouvido às minhas lembranças, dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas iniquidades. Deus as perdoou todas. Ele Deus, eu me lembro, Ele Deus não se lembra mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou projetar, eu vou olhar para frente, é daqui para frente, para que Deus escreva certo, por linhas um pouquinho tortas. Você não vai ficar perfeito, você não vai ser perfeito, não vai ser perfeita, mas você vai estar disposto a saber que Deus vai continuar escrevendo o certo na sua vida, porque Ele te ama. Amém? Quem crê nisso, diga: eu recebo essa palavra. Levante as suas duas mãos para o alto, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.